frozen land. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, sejam bem-vindos e hoje a gente vai dar continuidade à série Castelos, né? Nós paramos aí 2 vídeos para contar esse encontro belíssimo que eu intitulei de Encontro de Rafaela e Pamela, né? Quem não viu vai lá e vê. Nem vou fazer retrospectiva, senão vai gastar muito tempo. E o último vídeo da série Castelos que a gente fez foi voltado à qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre a felicidade, a tal da felicidade. Será que existe felicidade? Você se considera uma pessoa feliz? A felicidade é um conceito que é mais baseado na presença ou na falta? É interessante que quando a gente vai lendo filósofos, pessoas que estudam o tema da felicidade, é curioso pensar que muitos deles defendem que a felicidade ela é mais um tema que você estuda pela antítese ou pela falta do que necessariamente pela felicidade. E é muito difícil medir o que é felicidade, né? Porque, primeira coisa, ela não é algo que você a tem pelo tempo inteiro. Ela talvez se resume mais a alguns momentos, a alguns fragmentos da vida em que você experimenta muito contentamento, né? Alguns confundem felicidade com a euforia, com a êxtase, com o momento de uma grande conquista. Então você considera esse é um momento feliz. Mas o que seria felicidade? O que é a felicidade? Eu tenho dificuldade de trabalhar esse conceito, como muita gente tem. Então, eu procurei trabalhar o conceito de felicidade baseado na antítese. O que seria o oposto da felicidade? E pensava que o oposto da felicidade talvez fosse o sofrimento, né? Uma dificuldade de lidar com o sofrimento, quer dizer, na ânsia e na busca da felicidade a gente nega o sofrimento, a gente rechaça o sofrimento, a gente diz, olha, eu não aceito o sofrimento. E a pergunta que fica é, nós seres humanos temos o poder, a prerrogativa de dizer para o sofrimento, não venha, não se instale em mim, o meu corpo não pertence a você? Nós temos essa prerrogativa, né? Não se trata de abraçar o sofrimento, mas quando ele vem, nós podemos simplesmente dizer para ele, nós não aceitamos? Né? E se podemos fazer isso, quais os mecanismos que nós fazemos para isso? Eles são saudáveis? E quero me basear em 2 autores para poder tratar desse tema. Nunca tratei dela aqui, é uma filósofa, poetisa, escritora carioca, que é a Viviane Mosé. A Viviane Mosé, e é bacana a gente falar disso, porque quando você pensa assim, falar de qualquer coisa ligada ao sofrimento, logo pensa, já vem a visão cristã sobre o sofrimento. Não é a visão cristã, porque filósofos, quando falam sobre isso, eles não vão falar na perspectiva cristã, eles vão falar na perspectiva de entendimento do ser humano, né? E a Viviane Mosé, ela faz uma crítica muito forte às sociedades modernas que tentou tirar do homem o sofrimento. Ela fala assim, nós nos tornamos uma sociedade infantiloide, ela usa esse termo, nós nos tornamos uma sociedade infantil, uma civilização infantil. E por que ela diz isso? Porque o sofrimento faz parte da vida. E abraçar a vida é abraçar a vida no seu pacote completo. É abraçar a vida com as suas perdas e com seus ganhos. Eu acho interessante quando ela fala assim, olha, nós não buscamos o sofrimento, né? Mas eu não posso impedir que ele se instale. Nós não damos o tempo dele permanecer em nós, né? E uma das razões do sofrimento existir, Viviane Mosé vai dizer que é a expansão da alma. E quando a nossa alma se expande, cabe mais mundo, cabe mais crescimento, cabe mais amadurecimento. E quem de nós há de discordar que depois que nós fazemos essa travessia, né, essa travessia por um deserto, por um momento de dificuldade, por uma situação de dor, seja ocasionado por uma perda, por um luto, seja ocasionado por uma doença, seja ocasionado por um descontentamento, por uma decepção amorosa, seja por uma dificuldade financeira, enfim, qualquer nível de sofrimento, quando nós não somos compreendidos, entendidos, quando nos vemos frustrados, quando passar por isso nos faz pessoas mais fortes depois.
as pessoas falam, né? Como que o tempo da crise ela pode ser, empresarialmente falando, um tempo de se reinventar, de crescer, e como para o ser humano, para a nossa condição humana, como o sofrimento pode ser também essa perspectiva, essa possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores, de termos essa expansão da alma, como diz a poetisa e a filósofa. O sofrimento nos amadurece. E aí, por que ela fala que nos tornamos uma sociedade, uma civilização infantil? Que para acabar com o sofrimento, nós resolvemos comprar. E nós resolvemos comprar, ou nós resolvemos transar, ou nós resolvemos nos automedicar, ou buscar soluções mágicas, tudo para aniquilar esse sofrimento. Eu não comporto o sofrimento dentro de mim, eu quero um projeto de felicidade, eu busco felicidade, e aí ela fala até numa concepção, nós falamos outro dia aqui sobre os castelos das relações afetivas, eu achei interessantíssimo a abordagem dela, do ponto de vista filosófico, porque ela fala assim, e aí até o amor não comporta, porque aí você encontra o outro, você quer um amor para acabar com o seu sofrimento. E como você não encontra no outro um amor que acabe com o seu sofrimento, você quer engolir o outro. E por isso as relações hoje não duram. Eu achei isso fantástico. Então você quer o quê? Na verdade você não quer o outro, né? Você não quer o outro com tudo que ele tem. Você quer alguém que aplaque o seu sofrimento, né? Você quer estar com o outro para ser feliz. E toda vez que você está com o outro para ser feliz é porque você quer aplacar qualquer possibilidade de sofrimento. E aí as relações não duram. Nós já falamos aqui, elas não são contos de fada, né? Então ela fala, eu sou criada, a gente é criado hoje para criar, para comprar, para amar, mas é um amor que me livra do sofrimento. Ela trabalha muito essa questão do perigo, né? Quando nós nos medicamos para acabar com o sofrimento, veja bem, existem casos e casos. Eu mesma já vivi situações em que eu precisei de recursos químicos, eu precisei de uma ajuda química, de um remédio, e eu já narrei aqui no Chatelaine, porque eu não daria conta disso de levantar sozinha, né? Eu cheguei ao fundo do poço, como eu narrei no Chatelaine, que eu intitulei Quando Eu Fui Escrava, trabalhando do castelo sobre a carreira. A questão é quando nós nos acostumamos com esses mecanismos de aliviar o sofrimento, ou quando nós utilizamos antidepressivos como as pílulas da felicidade, porque de algum modo ele me anestesia. E ao me anestesiar, eu fico imune à dor, né? E que tipo de sociedade, que tipo de civilização é essa que não suporta a dor? Então, amar a vida, aceitar a vida, e eu me recordo do conceito de saúde do Nuno Cobra, que eu falava há umas semanas atrás, que é esse estado de encantamento e de entusiasmo com a vida, não é simplesmente a ausência de doença, o conceito que Nuno Cobra traz de saúde, é um estado de encantamento e entusiasmo pela vida. E o que é a vida? A vida é esse conjunto completo, né? É essa possibilidade de escolhas, né? Outros seres vivos não têm dramas, não estão em consultórios terapêuticos, outros seres vivos, eles não têm crises, mas eles não têm possibilidade de escolha, eles não têm a consciência que nós temos da nossa condição, da nossa fraqueza, da nossa existência, da nossa essência humana e da nossa fragilidade. Então, o conceito de felicidade, ele esvaziou-se como signo, de tão difundido, ele perdeu a sua capacidade até como signo de ter uma explicação. Hoje até confunde felicidade com ser bem-sucedido. Muito provavelmente, quando você olha uma pessoa e que você acha que ela é feliz, ou que você a denomina, você cria alguns parâmetros, fulano é feliz, muito provavelmente ele é feliz por quê? Porque ele é bem-sucedido. Ele é bem-sucedido afetivamente, ele é bem-sucedido no casamento, ele é bem-sucedido na carreira, ele é bem-sucedido no corpo, né? Porque tem uma saúde. Então, nesses castelos que vão sendo construídos, nós vamos determinando que o sujeito A, B, C, D é feliz e que o sujeito E, F, G, H são infelizes, né? E não é assim que a vida se constrói. Uma vez, uma pessoa, você chega perto de uma pessoa e pergunta para ela assim, você é feliz? E ela responde assim, prontamente, sim, eu sou feliz. E a assertividade da resposta, quando ela fala assim, eu sou feliz, ela até assusta. Como é que você tem tanta certeza que você é feliz? E ela vai e responde assim, é porque eu já fui infeliz um dia. O que essa resposta nos diz? Nos diz que a felicidade também, ela está muito atrelada ao que a gente vai chamar de comparação. Quer dizer, eu sou feliz hoje porque um dia eu fui infeliz. Então eu tenho parâmetros para medir a infelicidade e parâmetros para medir a felicidade. Mas essa felicidade, ela é sempre, né?
ela é constante? Como é que ficam os altos e baixos? No Chatelaine 20, em que eu falei sobre o grande assalto, que é quando a gente perde o sentido da vida, eu citei para vocês esse livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Eu já até recebi mensagens de algumas pessoas que seguem o canal dizendo que já compraram um livro para ler. Eu posso te dizer que se você comprar esse livro para ler, você está fazendo um grande investimento na sua vida, no seu entendimento sobre o ser humano. Viktor Frankl é o pai da logoterapia e ele viveu 4 campos de concentração nazista, inclusive o campo de Auschwitz, e ele sobreviveu ao campo de concentração. Ele é médico psiquiatra e, após sair do campo de concentração, ele escreve a sua tese sobre o sentido da vida, né, baseado na como que mesmo em situações mais terríveis de sofrimento é possível encontrar um sentido. Na verdade, ele vai além. Se você não encontrar um sentido, inclusive no sofrimento, não teria sentido a sua própria existência. Então, o livro, gente, é assim, quando eu gravei esse Chatelaine, eu não tinha terminado de ler, e o livro é de uma sentada. Na primeira parte, ele vai narrando, é como se você estivesse vendo um filme. Os horrores da guerra, os horrores do campo de concentração, a situação de fome, até muitas vezes até de canibalismo pela sobrevivência. A situação deplorável a que o ser humano chegou. E numa dada parte do livro, ele fala algo que me chama muita atenção. Ele diz assim, nas páginas 112 e 113, eu vou ter que ler. Sem dúvida, a vida no campo de concentração ensejava o rompimento de um abismo nas profundezas extremas do ser humano. Não deveria surpreender-nos o fato de que essas profundezas punham a descoberto simplesmente a natureza humana, o ser humano como ele é, uma liga do bem e do mal. A ruptura que perpassa toda a existência humana e distingue bem e mal alcança mesmo as mais extremas profundezas e se revela até no fundo desse abismo aberto pelo campo de concentração. E agora a parte que eu acho mais importante. Ficamos conhecendo o ser humano como talvez nenhuma geração humana antes de nós. O que é então um ser humano? O que é então um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. O que é então o ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás ereto com uma oração nos lábios. Isso não é lindo? Eu vou repetir. O que é então o ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser humano que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele ser humano que entrou nas câmaras de gás ereto com uma oração nos lábios. Porque até para fazer essa travessia, essa passagem, você encontra um sentido. Aquela pessoa que morreu, né, que diante do momento em que ela não tinha mais como lutar contra aquilo, ela compreendeu que ela poderia fazer essa passagem dessa vida para a vida eterna, com uma oração nos lábios, significa que ela compreendeu o sentido da sua existência. Eu acho isso fantástico quando ele fala, o ser humano é o ser humano que sempre decide o que ele é. Não que nós estejamos, assim como centros do mundo, poderosos, capazes de decidir todas as coisas, mas nós podemos decidir quem que nós vamos ser, que caminhos que nós vamos trilhar, que escolhas nós vamos fazer. E o mesmo Viktor Frankl, quando ele vai escrever sobre sucesso e sobre felicidade, ele no prefácio dessa edição, que foi escrita em 1983, ele falou algo tão extraordinário, tão forte, que eu também vou ler para a gente terminar essa reflexão, que me faz pensar o seguinte, ele falou isso em 1983, por quê? Porque quando ele saiu do campo de concentração e ele escreveu o livro, ele queria que o livro fosse publicado no anonimato, ele não queria dar autoria ao livro. Foi no último minuto do segundo tempo que seus amigos o convenceram a assinar a obra dele. E essa obra se tornou um grande best-seller. Essa edição, por exemplo, é a 39ª, traduzida em várias línguas, em vários idiomas. E nessa versão em inglês, aqui no caso traduzida, e assinada em Viena em 1983, Viktor Frankl escreve no prefácio da seguinte maneira, veja bem, 1983, fico a pensar se ele vivesse atualmente e se ele estivesse escrevendo isso hoje, num momento e no tempo em que as pessoas estão vendendo projetos de felicidade, onde existe uma indústria em torno da felicidade.
né? O que estudiosos como o próprio Leandro Carnal, né, que está aí na pauta das palestras, outros estudiosos vão dizer o seguinte: esse projeto de felicidade proposto e colocado é uma ótica do liberalismo, é uma ótica neoliberal, porque ela argumenta que a felicidade depende única e exclusivamente do ser humano. Se você definir que você vai ser feliz, você será feliz. Como se as circunstâncias, como se os fatos que estão no entorno do indivíduo não o afetassem. Então eu coloco na minha cabeça, eu sou o centro do mundo, eu posso, eu vou ser feliz, eu consigo ser feliz. E não é assim. A vida não é assim. Bom, o que diz Viktor Frankl? Quando ele falava, ele diz que quando ele vai colocar para os alunos dele, ele fala assim: não canso de alertar meus alunos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, abre aspas, não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem no alvo, mais vocês vão errar. Procurem, porque o sucesso, assim como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente, e o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então, vocês verão que a longo prazo, estou dizendo a longo prazo, o sucesso vai persegui-los, precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. Viktor Frankl falou em 1983 que nós não deveríamos procurar o sucesso e a felicidade, porque ele é como um efeito colateral. Ele acontece como resultado, como consequência de uma outra ação. E que ação é essa? A felicidade e o sucesso só pode acontecer e ele só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa. Ou de uma dedicação pessoal como subproduto da rendição pessoal a outro ser. É na doação a uma causa, é na doação a um ser, é sem ficar nessa ânsia de buscar a tal da felicidade que ela chega. E ela chega de forma simples. Ela pode chegar no sorriso do seu filho quando você entra em casa e ele vira e fala assim: mamãe, papai, aprendendo a falar as primeiras palavras. Quando um filho chega na sua casa e traz um desenho escolar para te mostrar. Quando você está no leito de um hospital e você vê pessoas enfermas ao seu lado e você reconhece o quanto é frágil a vida e quanto você precisa zelar pela sua saúde. A felicidade pode vir nos momentos de conquistas, mas também naqueles momentos em que as conquistas não chegam, as demoras de Deus, ou que as coisas não acontecem como a gente planejou, embora tivesse tudo tão certinho, tudo tão previsível, mas que aquele sofrimento, aquele choro, aquela angústia, naquele momento eu experimentei o consolo, que é uma palavra riquíssima, né? O consolo. Para mim, felicidade é isso, não é o alegre. Alegre me parece aquele sujeito bobo alegre, sabe? Aquela pessoa tá sempre feliz. Não, não existe isso, né? Me parece uma pessoa sem muita verdade. A felicidade é essa consciência, e não foi em vão, não foi à toa que se existe uma receita de felicidade, Jesus a disse nas bem-aventuranças, quando escreve o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que são os pobres de espírito? Aqueles que conseguiram se desapegar de tudo. Desapegar até mesmo do desejo de ser feliz. Porque quando nós perseguimos a felicidade e o sucesso, mais difícil ele fica de ser alcançado verdadeiramente, genuinamente. E quando nós esquecemos dele, ele chega, como uma brisa suave que se instala. É isso. Eu não sei se falei muito, se eu consegui ser clara, mas eu não consigo pensar na felicidade sem refletir sobre a sua antítese, que é o sofrimento e o valor que ele tem. Ainda mais uma sociedade que não suporta essa palavra, uma civilização que não acolhe essa palavra. Um pouco infantil nas palavras de Viviane Mosé. Não queria ser infantil assim, queria ser um pouco mais madura nesse sentido. Convido você também a fazer essa experiência de acolher o sofrimento como parte do crescimento e como parte também do seu projeto de felicidade. Obrigada, e se você gostou do vídeo, compartilhe com aqueles seus amigos, com
seus conhecidos, com seus colegas. Deixa aqui seu comentário, que ele é muito importante para mim. Muito obrigada e até a próxima quarta. A gente vai continuar com a série Castelos.